Eu vou chamar aqui o pastor Emílio Abdala. Ele tem graduação em teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do Centro Universitário de São Paulo. Ele tem mestrado em religião pelo UNASP e doutorado em ministérios pela Andrews University. Também atuou como professor, evangelista e coordenador do Instituto de Crescimento da Igreja, do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. Coordenou o projeto de plantio de igrejas da União Nordeste Brasileira. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Pastor, já vi que a missão está no seu coração pelo seu currículo aqui, viu? Gostei de ver. Obrigado. De fato, tem sido assim mesmo. Né? Deus abençoe o senhor, que possa usá-lo tremendamente nesta manhã. Tá bom? Ok, obrigado. Amém. Eu quero começar aqui mandando um abraço para todas as pessoas que estão acompanhando. Vi que existem pessoas não apenas aqui no estado de São Paulo, mas também todo o Brasil. Pessoas que têm coração na missão e que cada vez mais aproveitam oportunidades de como tornar-se mais eficaz no cumprimento da missão de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco a respeito da missão de Cristo, da maneira como muitas vezes tem sido interpretada em termos de prioridade, qual tem sido a prioridade da missão evangélica. E eu vou ilustrar esse ponto, mostrando aqui, por exemplo, um navio, um barco, um navio afundando. Há muitas pessoas que eles veem a igreja, usando a metáfora do navio, como um barco que está afundando. Não é? A eclesiologia é uma área da teologia que estuda tudo que tem a ver com a igreja, as funções da igreja, os propósitos da igreja, a missão da igreja. E algumas pessoas veem a igreja como um navio que está afundando. E assim, para algumas pessoas, eles não veem nenhum valor em orientar o curso do navio, porque sabem que o navio está afundando. Eles não veem nenhum valor em polir o latão, o bronze dos corredores do navio, ou quem sabe remendar as velas, ou quem sabe consertar qualquer coisa. Para eles, a missão se resume em ficar em um bote de salva-vidas ao longo, à margem do navio, e dali simplesmente tentar pregar ou falar às pessoas para que eles fujam do navio, para que eles venham para aquele bote de salva-vidas. Então, eles ficam à margem do mundo. Eles não se envolvem com o mundo, porque eles estão preocupados unicamente em dar uma mensagem ao mundo. E há uma outra classe de pessoas que veem o navio, sabem que o navio está afundando, sabem que o navio está condenado ao fundo do mar, mas ele se recusa simplesmente a não se envolver com o navio, a simplesmente salvar a si mesmo, sem se importar com o destino ou com as condições do navio. Assim, essas pessoas, elas estão dentro do navio. Elas se envolvem no navio, elas tentam mudar o quanto antes as condições ali. Colocando aqui em nossos dias, elas não são como alguns que fogem das cidades e buscam de um lugar no mato e deixando as cidades entregues a si mesmo. Não, elas estão dentro da cidade. Elas estão envolvidas na cidade, porque elas sabem que há um trabalho a ser feito aqui. Assim, queridos, ao longo do tempo, esta polarização, essa discussão a respeito de qual é a missão da igreja. Se a missão da igreja é simplesmente a missão cultural ou social, ou se a missão da igreja é exclusivamente uma missão evangelística. E esse tem sido um discurso que tem permeado ao longo do tempo. É o discurso do isto ou aquilo. Por volta do ano de 1966, um grupo de teólogos liberais, eles introduziram o conceito de que a missão da igreja, ela é simplesmente cultural, simplesmente social, não é? Ou seja, a missão da igreja é engajar-se socialmente. Não é fazer proselitismo, não é fazer evangelismo. Não, o mandato da igreja é um mandato cultural, é simplesmente um melhoramento das condições do mundo. Isso ligado com aquele conceito de que o mundo estaria
cada vez melhor até que finalmente Jesus iria voltar. E esse conceito liberal assustou os conservadores. E então, um concílio na cidade de Lausanne, lá na Suíça, foi estabelecido, um congresso de evangelismo mundial, 1974. Billy Graham estava envolvido nisso daí. Várias discussões foram feitas naquele local. Vários teólogos, como por exemplo John Stott, Orlando Costas, René Padilha. E no outro extremo estava aí o grupo do movimento de crescimento de igreja, liderado por Donald McGavran, Peter Wagner. E eu quero apenas resumir isso daqui, para introduzir o assunto, onde mostra algumas tendências que desde aquela época têm estado em nossos dias. Então, para alguns, a missão é unicamente social, não é fazer proselitismo, não é evangelismo. Para outros, dizem que embora o evangelismo seja importante, a prioridade é o mandato cultural ou social. Eu não estou discutindo se os dois são importantes. A Bíblia tem base para os dois, mas aqui estamos falando aqui de prioridades. Outro grupo acha que a parte social é importante, o evangelismo é importante, mas a parte social continua sendo a prioridade. Havia um outro grupo que diz que embora o ministério social seja importante, a prioridade é o mandato evangelístico. E no outro extremo, mais conservador, liderado pelos homens do crescimento de igreja, estava a opinião de que o evangelismo deve ser a única prioridade da igreja. Portanto, a missão da igreja é concentrar-se exclusivamente em ganhar almas e aperfeiçoá-las. Então aqui você vê um espectro, você vê uma filosofia de isso ou daquilo, uma dicotomia, onde as pessoas se dividem e causa uma confusão na igreja acerca do que propriamente seja a missão da igreja. Eu não vou mexer aqui, eu não vou lidar com o Antigo Testamento, porque o pastor, o doutor Siqueira, brilhantemente já apresentou alguns argumentos lá no Velho Testamento. Eu também não vou tratar muito acerca das epístolas ou de Atos. O pastor Jair vai fazer após mim. Eu vou focar aqui apenas nos evangelhos. E eu vou introduzir o assunto aqui mencionando o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus inicia o seu ministério, a sua primeira declaração pública, ele coloca ali qual é o seu propósito, qual é a sua missão. E lá no verso 17 diz que Jesus entra numa sinagoga e ele então seleciona um texto das Escrituras para a leitura. Ele seleciona o livro de Isaías, no capítulo 61, o mesmo livro mencionado pelo doutor Siqueira há pouco. Note, ele não faz uma escolha acidental, ele faz uma escolha intencional, ele seleciona esse texto. E aqui ele dá abertura de qual é a sua missão. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então notem que para Jesus, a sua missão, ela tinha o elemento da proclamação, mas também havia aqui o elemento social da compaixão, de cuidar de pessoas. E de fato, ao longo da vida e do ministério de Jesus, quando você lê os evangelhos, você vê uma descrição onde mostra que o seu ministério focava especificamente nisso. Por exemplo, no evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 23, diz que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. E aqui de novo, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças entre o povo. Note que Jesus nem considerava a missão exclusivamente social, mas também não exclusivamente evangelística. Ele mesclava as duas coisas, ele usava as duas coisas de maneira intencional.
E ao longo da Bíblia, do Novo Testamento, Jesus demonstrou isso. Muitas vezes ele curou, ele tocou o leproso, ele restabeleceu a visão aos cegos, ele restabeleceu os mancos, as pessoas vinham a ele com as mais diversas necessidades. E lá no Evangelho de Lucas, novamente, no livro de Atos, aliás, no capítulo 10, nós lemos aqui, por exemplo, como ele, um resumo do seu trabalho, onde diz no versículo 38, Pedro diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, e novamente, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus conta aquela famosa parábola do samaritano, não é? E ali ele usa inicialmente a figura de dois religiosos. Ele usa um caso social, um indivíduo que é espancado, que é colocado ali no chão, e passam dois religiosos. E esses religiosos, eles ignoram as necessidades daquele homem ferido. Ou seja, esses religiosos, eles eram insensíveis às necessidades mais urgentes daquelas pessoas. E é interessante que tanto o sacerdote quanto o levita eram homens que tinham componentes da verdade. Eles conheciam a doutrina, ou parte da doutrina, mas eles não aplicavam ou não praticavam a compaixão. E aqui Jesus introduz um outro elemento, um samaritano, um homem que faz as boas obras e ele é elogiado por Jesus. E assim, ao longo do ministério de Cristo, tanto por palavras como por obras, ele cumpriu aquilo que se propôs a fazer. Um discurso interessante que ilustra um pouco disso é a maneira como ele linkou as obras sociais, o serviço, com os eventos do fim do tempo, do final dos tempos. E ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele introduz, Mateus 24, aquela famosa pergunta: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele então passa a enumerar uma série de sinais do fim. Alguns com aplicação local, a destruição de Jerusalém, outros com uma aplicação mais para longo prazo, para eventos que estão acontecendo aqui. E então, ele passa a discorrer acerca da melhor maneira para se preparar para o fim. A maneira de se preparar para a volta de Jesus. E ele então mostra no verso 24, versos 36 a 44, ele diz que o cristão deve estar alerta, ele está vigiando, ele menciona Noé, ele menciona o ladrão, que chega uma hora em que ninguém sabia. E então ele começa a enumerar algumas parábolas que ilustram a maneira como nós deveríamos ser encontrados por ele quando ele voltar. E aí está a parábola do servo fiel e sensato, dos versos 45 a 51. Ele fala dos dois grupos das damas de casamento, as virgens, não é? Ilustrando uma vez mais, enfatizando o aspecto de estar vigilante, de não faltar o óleo do Espírito. Ele fala também do devido uso dos recursos, dos dons, dos talentos que devem ser empregados no serviço. E então, em um clímax do discurso, o Senhor Jesus fala do julgamento das nações. Ele fala, então, finalmente, desta última parábola. A parábola dos bodes e a parábola das ovelhas. E aqui ele mostra que, embora estejamos envolvidos na pregação, nós seremos julgados por estas obras. Ele não fala apenas em pecados de comissão, mas ele fala também de pecados de omissão. E muitas pessoas, quando veem isso, às vezes alguns me perguntam: então, com tudo isso, você quer dizer que Jesus está enfatizando que a missão da igreja deve ser unicamente realizar obras sociais e não a pregação? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele quer dizer que enquanto ele pregava o evangelho,
ele também se envolvia em atendimento das necessidades das pessoas, que ele não dividiu as duas coisas, que ele não dicotomizou as duas coisas, que ele não departamentalizou, compartimentalizou essas duas ênfases, mas as duas são partes de uma só tarefa missionária. E é interessante que quando você faz uma revisão final dos evangelhos, você vê aqui que essa falsa dicotomia, ela não era parte da filosofia de ministério de Jesus. Por exemplo, em Lucas, quando aqueles dois discípulos de Emaús estavam na estrada, um deles chamado Cleopas perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Ele respondeu: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras. Ou seja, Jesus era reconhecido em todo o seu ministério como alguém que não apenas era poderoso na palavra, na pregação, no evangelismo, mas poderoso também em obras de compaixão, de atendimento das necessidades das pessoas. E eu penso que o Senhor Jesus Cristo repulsa toda e qualquer insinuação ou tentativa de dividir esses dois elementos, esses dois aspectos da missão da igreja. Vocês conhecem a história de João Batista, o precursor do Messias. Algum momento antes da sua pregação, do batismo, algum momento depois, ele foi colocado na prisão. E então uma dúvida saltou à mente de João Batista. E você sabe, ele enviou alguns emissários. Ele enviou alguns dos seus discípulos para que fossem inquirir com Jesus acerca de qual era, de fato, a natureza da sua missão. Se ele era quem ele, de fato, afirmava ser, ou se deveria aguardar outro. Então, diz aqui, Mateus 11, que João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E uma vez mais, como Jesus respondeu à pergunta de João? Como Jesus provou o seu messianato? Você vê os versos seguintes. Os discípulos permaneceram aquele dia e Jesus diz: voltem, anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o outro elemento: as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandalizar por minha causa. Uma vez mais, você vê Jesus enfatizando esses dois aspectos da missão holística. Não apenas pregar, mas também atender a necessidades mais urgentes dessas pessoas. Um resumo dos evangelhos levaria à seguinte conclusão. Notem. Pouca bateria no meu computador aí, viu, amigo? Vai pifar agorinha mesmo. Há alguns elementos interessantes podem ser vistos aqui. O primeiro, quando você analisa os evangelhos, você vê uma coisa interessante. As necessidades satisfeitas sem o evangelho, sem obras, sem a pregação do evangelho. 5 vezes apenas. Repare que um resumo do evangelho mostra que em 5 ocasiões Jesus atendeu, ou as necessidades foram atendidas, e não houve compartilhamento da verdade. Por outro lado, houve momentos em que houve evangelismo, mas sem nenhum atendimento de necessidade, foi só pregação. 58 vezes aconteceu isso. Em um outro caso, uma combinação de evangelismo e necessidades satisfeitas. Nesse caso, 99 vezes. Isso mostra que biblicamente, esta era a maneira como Jesus fazia. Esse era o método do Senhor Jesus Cristo. E sabe, meu querido, algumas pessoas perguntam: haveria o risco de, com isso tudo, as pessoas perderem o foco do evangelismo? Ou quem sabe ficar sem os recursos, ou criar cristãos de sopa, ou seja, cristãos, crentes que só vão ao evangelho por causa de uma necessidade? O risco existia. Jesus conhecia o coração humano, mas nem por isso ele deixou de fazer isso. Nem por isso ele
substituiu a mensagem por atos humanitários, ou, por outro lado, pregou sem atender necessidades das pessoas. E dentro da perspectiva histórica, nós vemos que ao longo do tempo, a história é a maneira como Deus tem guiado a sua igreja no passado. Nós vemos que esta foi também a maneira como a igreja cresceu ao longo dos primeiros séculos da era cristã. Nós temos aqui um autor, um sociólogo chamado Rodney Stark. E ele faz uma descrição interessante da história do cristianismo nos primeiros séculos. E a rápida expansão, a explosão do crescimento. Naturalmente, ela é explicada pela pregação entusiástica da palavra de Deus, de maneira relevante, mas também com a dedicação dos cristãos em obras de compaixão. Ele menciona aqui, por exemplo, que durante os primeiros séculos, várias pestes, várias pandemias assolaram o Império Romano, como, por exemplo, a peste antonina, a peste cipriana. E é interessante que alguns desses casos, até ele menciona que o médico famoso, Galeno, quando essas pestes surgiam, ele mesmo sumia, deixava as pessoas para trás. As famílias mais abastadas dos romanos deixavam os seus enfermos e familiares para trás, mas não com os cristãos. Ele menciona, indiferentes ao perigo, eles cuidavam dos enfermos, eles atendiam às necessidades, eles ministravam essas necessidades em Jesus Cristo. E dessa maneira, o evangelho se alastrou de uma maneira fantástica. Isso aconteceu por muitos séculos. Nós vemos, por exemplo, aqui um outro autor menciona Martinho Lutero, grande reformador, o homem que tinha a palavra. Quando surgiu aquela famosa peste negra, peste burbônica, que se espalhou pela Europa e finalmente alcançou a Alemanha, nós vemos aqui, por exemplo, de como Lutero transformou a sua própria casa em um hospital, porque ele entendia que não basta as boas novas, é necessário as boas obras. Muitas vezes as boas obras dão credibilidade, dão relevância, dão visibilidade às boas novas. E assim as duas coisas devem ser mantidas iguais, juntas. Notem mais, mesmo na perspectiva histórica, você estuda a biografia desses grandes homens, homens que realizaram e se tornaram um modelo de evangelização e de crescimento de igreja. Tomo, por exemplo, aqui a história de William Carey. William Carey, como você sabe, se tornou o primeiro missionário a partir para a Índia. Ele se tornou o modelo, precursor de todo esse movimento missionário que temos por aí. E William Carey não foi com uma perspectiva de pregação do evangelho apenas. Ele teve êxito ali na Índia porque ele também se envolveu em causas sociais. Por exemplo, ele foi quem erradicou o costume de sepultar a viúva dos mortos. Elas eram queimadas em piras juntos com os indianos que morriam. E ele combateu esse tipo de coisa. Ele criou escolas, ele promoveu a agricultura. Porque para ele não é necessário apenas as boas obras, as boas novas, elas tinham que estar em conjunção com as boas novas. E assim você vê também outros homens, como o grande evangelista Charles Haddon Spurgeon. É considerado um príncipe da pregação, mas é um indivíduo que não apenas pregava, atraía grandes auditórios, mas também que se interessava em projetos sociais. Ele criava orfanatos junto com George Miller e outros mais. Ou também Dwight L. Moody, um evangelista que também levava as duas coisas juntas. E o que dizer do movimento adventista? Se você consulta lá a enciclopédia adventista e você vê alguma coisa interessante, grande parte dos nossos pioneiros, eles entendiam esse conceito de missão, onde as boas novas eram juntas com as boas obras. E é interessante que esses homens eram engajados em causas sociais. Por exemplo, John Byton, que se tornou o primeiro presidente da igreja adventista, ele era um indivíduo que se engajou na causa anti-escravista. Ou quem sabe Joseph Bates, se envolvia em causas de temperança. E eram movimentos, eram questões polêmicas na época. Eram questões
altamente politizadas na época. Mas esses homens se envolviam. Eles entravam nesse tipo de causa. Quando você vê, ao longo do Adventismo, nos primeiros estudos bíblicos, aqui você vê o estudo bíblico que na época é chamado Bible Reading, criado pelo evangelista S.N. Haskell. É interessante que até 1920 havia, dentro da lista de estudos bíblicos, orientações de como cuidar dos pobres para aquelas pessoas que quisessem ser batizadas na igreja adventista. Então, essas coisas faziam parte da nossa cultura. E veja, aqui, Ellen White, ela também, os maiores discursos dela sempre foram relacionados com a saúde. E se você quer ter certeza de que Ellen White também tinha essa filosofia de missão, basta ler o livro Beneficência Social. Leia o livro Beneficência Social. Leia o livro A Ciência do Bom Viver, ou partes do livro Serviço Cristão. Aliás, é do livro A Ciência do Bom Viver que vem aquela famosa frase, onde ela sintetiza o método de Cristo. E o método de Cristo seria misturar com as pessoas, demonstrar simpatia com as pessoas, atender necessidades das pessoas, ganhar a confiança. E só então vinha a palavra, o segue-me. E Ellen White sempre questionou algum tipo de evangelismo nos nossos meios, o evangelismo que exclui os trabalhos de compaixão. Como também ela questionou obras sociais sem o elemento da pregação. Basta ver o que ela fala sobre o exército da salvação. Ou ver, por exemplo, a maneira como ela repreende o Dr. John Kellogg, que faz um movimento unicamente social na cidade de Chicago. Que para ela, o evangelho deve ser unido. Aliás, essa é a maneira. Veja, aqui você tem um modelo dicotômico, baseado no pensamento grego, dualístico, que gosta de separar as coisas, separar a alma do corpo, do espírito. E esse mesmo pensamento grego quer separar o evangelismo em mandato cultural, ou mandato social, e mandato evangelístico. Assim, se você toma a citação de Ellen White, do livro Ciência do Bom Viver, na página 143, onde ela menciona qual é o método de Cristo, você poderia ver que, para alguns, o evangelismo, a parte que tem que ver com sociabilizar, ou seja, misturar com as pessoas, demonstrar simpatia e servir, para alguns, isso aqui está na área do secular. Isso aqui é a área social. Agora, quando fala em salvar, segue-me. Então, esse é o mandato da igreja. Esse é o mandato evangelístico. Mas queridos, esse é um modelo dualístico. No pensamento hebraico, ele não divide as coisas. Veja aqui, por exemplo, para Ellen White, sociabilizar, simpatizar, servir e salvar é um só evangelho. Ele não é compartimentalizado. Ou seja, palavras e obras, eles vêm juntos. Veja, na perspectiva missionológica, nós vemos por aqui um grande mundo a ser alcançado. Este é o mundo que nós temos pela frente. E os nossos desafios, eles não incluem não apenas o mundo pagão, não evangelizado, mas aqui no mundo ocidental, nós temos aqui a sociedade pós-moderna, nós temos esse mundo secularizado, ou quem sabe essas gerações, a millennial, a geração Y. Como alcançar essas pessoas? Note, aqui você tem, por exemplo, o grande desafio da igreja adventista, a chamada janela 1040, 10 graus por 40 graus ao norte do Equador. E dentro desse pequeno espaço, você tem cerca de 60 países, uma população de mais de 4 bilhões de habitantes, ou seja, 2/3 da população do mundo está aí concentrada. 90% da população aqui não conhece nada do evangelho. 80% da pobreza do mundo está aqui. As 3 maiores religiões do mundo estão aqui concentradas. As maiores cidades do mundo
e mais populosas estão aqui. Como vamos alcançar essas pessoas? Qual é a maneira, qual é o método missionário a ser alcançado? Será que nós devemos entrar apenas com a ênfase da pregação do evangelho nesses lugares? Veja, mesmo na perspectiva missiológica, nós vemos que isso é uma impossibilidade. Aliás, nos dias de Jesus havia também missionários. Esses missionários alcançavam o mundo, os missionários judeus, mas Jesus condenou essa maneira única como os judeus pregavam. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus está condenando aqui a metodologia única dos judeus da época, que era só pregar e batizar, sem se preocuparem com a compaixão. E então, Ellen White, comentando o modelo de missão que deve ser implementado na Igreja Adventista, no livro Beneficência Social, ela diz: o modelo que devemos copiar, o verdadeiro espírito missionário é o Espírito de Cristo. O Redentor do mundo foi o grande missionário modelo. E o método de Cristo é esse modelo. E é por essa razão que vários missionários, eles entram nesses lugares com obras de compaixão. E de maneira prática, isso tem se tornado a maneira mais eficaz de forma. Veja que quando você prega, quando você atende às necessidades físicas, mentais e sociais, você se torna uma ponte para finalmente alcançar as preocupações últimas, as preocupações espirituais. Muitas pessoas, elas não estão cientes do que elas precisam são Deus. O que elas sabem é que elas têm necessidades urgentes, necessidades físicas. Mas quando você atende, você cruza uma ponte, você cria relacionamentos, você facilita o acesso, e assim você torna esse público que é resistente em um público mais aberto. Repare aqui a escala de Eggen, a escala de Eggen. E aqui você vê, por exemplo, pessoas que são altamente resistentes ao evangelho, e no outro espectro você vê pessoas que são altamente receptivas. Pessoas que estão aqui nessa posição, dificilmente você poderia levar o evangelho a essas pessoas. Tente bater na porta de uma pessoa que seja altamente secularizada. Ele vai rechaçar qualquer iniciativa de estudo bíblico. E aí você vai tendo pessoas com alguma oposição, algumas pessoas que são indiferentes, até o ponto que você encontra pessoas com uma forte aceitação. Note que para pessoas que estão aqui, nesses extremos, qualquer coisa que você faça, quase que não funciona. E ali, no outro extremo, qualquer coisa que você faça, funciona. O problema é como alcançar as pessoas que estão aí no meio. E se você compara isso com a ilustração que o Senhor Jesus Cristo faz do solo do coração, onde existe o solo pisado, o solo rochoso e o solo fértil, você entende que as obras de compaixão são necessárias para quebrar o solo duro do coração de algumas pessoas, para que elas sejam levadas a uma posição, a uma atitude, onde elas queiram ouvir a palavra de Deus. É por isso que esta frase, eu vou terminando com essa frase de Ellen White, diz: os adventistas devem primeiramente atender às necessidades temporais, e então encontrarão uma avenida aberta para o coração. Eu poderia citar aqui vários modelos, vários casos, estudos de caso, mas eu vou mencionar aqui, por exemplo, um projeto que eu conheço, e a psicóloga que coordena isso aqui, ela vai estar falando aqui nesse evento. Ela, por exemplo, em uma igreja aqui na Anália Franco, eles atendem necessidade da comunidade local, e a necessidade maior ali, naturalmente, são pessoas que têm, são vícios. E então, o grupo TA, eles canalizam em atendimento dessas necessidades, e eventualmente tem alcançado até mesmo psicólogos, pessoas que se unem a esta igreja para usar os seus talentos, as suas habilidades para atender, ajudar essas pessoas que querem se libertar das drogas. Esta é uma ilustração, é uma maneira como muitas vezes o método da compaixão tem se tornado eficiente, eficaz na pregação do evangelho. Eu citaria um outro caso que eu mesmo tenho realizado em meu tempo como evangelista, que é
unir os dois elementos da compaixão e da proclamação em um mesmo evento. Ou seja, atender necessidades, para que as pessoas se tornem predispostas e abertas a ouvir o Evangelho. E aqui, por exemplo, em São José do Rio Preto, o ano passado, tivemos uma campanha onde uma série de eventos de saúde, que Ellen White chama de o braço direito da obra, envolvendo profissionais de várias áreas. Isso fez com que abrandasse o coração de muitas pessoas que eventualmente se tornaram dispostas a ouvir aquilo que nós temos para apresentar. Como alguém certamente diz, as pessoas não estão interessadas no quanto você sabe, até que elas saibam com quanto você se interessa por elas. Então elas não estão interessadas tanto em doutrinas, o que elas querem é saber o quanto você tem interesse nelas. Então elas vão estar dispostas a ouvir. E lá, após essa abordagem, centenas de pessoas ouviram a palavra de Deus. E cerca de 200 pessoas foram batizadas nesse evento. Assim, meus amigos, você vê aqui que as boas obras, elas precisam ser conectadas com as boas novas. Então, o que nós adventistas devemos fazer não é essa filosofia do isto ou aquilo, não é dicotomizar em fazer apenas obras sociais sem a obra evangelística, ou a obra evangelística sem a obra de compaixão. Não isto ou aquilo, mas dentro do modelo adventista bíblico, é tanto isto quanto aquilo. E vocês viram que tanto na perspectiva bíblica, histórica, missiológica, prática, esse é o conceito de missão que nós devemos adotar. Essa é a maneira como a igreja cresce. E essa é o método que Jesus deixou para a sua igreja. E Jesus Cristo disse uma coisa interessante, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E o Pai enviou Jesus para não apenas pregar, mas também para realizar obras de compaixão. E da mesma maneira, ele diz, este é o método, esta é a maneira que eu envio vocês. Façam o mesmo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja de Deus, para que ela avance nesse mundo difícil. É o nosso sincero desejo a todos. Amém.